Bom, agora eu vou convidar à mesa o preço da água para o setor elétrico. Primeiro, a senhora Solange Davi, vice-presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O senhor Mário Menel, presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico. O próprio Rafael, que esteve aqui conosco para responder as perguntas, diretor da PSR. E o Shigeo Watanabe, nosso coordenador de pesquisas do Instituto Escolhas, para mediar a mesa. A mesa vai ser seguida de debate, com perguntas do público escritas no bloquinho que vocês receberam. Bom, meu nome é Shigeo, muito prazer em tê-los aqui conosco. Queria dar só mais ou menos o ritmo da gente. Cada um de vocês terá 15 minutos de falar, o Rafael comenta no final, e depois a gente abre perguntas para o público. Solange, por favor. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Sérgio, Shigeo, e parabenizo o Instituto Escolhas, porque, de fato, a importância da discussão desse tema, que é para todos os setores e para o país de modo geral, principalmente numa visão prospectiva aí dos desafios que teremos pela frente, que alguns dos quais o Rafael apresentou muito bem. Parabenizo. O que o Rafael colocou, e, de fato, nós temos questões importantes para falar, e a gente vai falar sobre o mercado. A CCE, como operadora do mercado de energia elétrica do país, e justamente com a atribuição de cálculo do preço de liquidação de diferenças, e o impacto da água na apuração do preço, e com reflexos comerciais, e com reflexos para os agentes de modo geral, os agentes geradores, mas não só os geradores, também os consumidores representados aí na aquisição de energia pelos distribuidores, e os demais agentes que, eventualmente, tenham que pagar os encargos relacionados à operação. E a CCE ela tem 20 anos, e, ao longo desses 20 anos, nós temos percebido a importância da água em todas as operações, de modo geral, e do preço, e não só nisso, mas também no comportamento dos agentes e na importância. E o Rafael ele trouxe uma questão da atuação das instituições. Então, eu diria que uma organização que foi feita ao longo do tempo e uma governança mais firme e, principalmente, com uma visão mais racional e de busca de maior eficiência para o setor, principalmente em razão da preocupação por quem paga a conta. Porque, na verdade, o que nós temos aqui é uma apuração de valores, são fluxos financeiros diversos, que seguem, obviamente, o fluxo das operações, e a preocupação do repasse tarifário, num momento importante para o país, principalmente a partir de 2012, em que nós temos uma situação de escassez hídrica mais visível e mais observada, apesar de todo o histórico que a gente vê desde 1931, mas, a partir de 2012, a gente verifica isso aí com uma tendência de maior severidade hídrica, e decisões que foram tomadas que têm reflexos como, por exemplo, no impacto tarifário. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes na Câmara dos Deputados, em que foi discutido o projeto de lei de portabilidade, Menel, lá em Brasília. E a apresentação da ANEEL ela foi muito indicativa e bem preocupante, no sentido de que, a partir de 2012, em termos de impacto tarifário, houve uma consideração de 20% a mais nas tarifas acima da inflação, né? E isso representado pelo quê? Repasse de custos, ou subsídios, ou incentivos diversos, além, obviamente, do impacto tributário também. Então, de fato, é uma preocupação relevante que nós temos, e eu acredito que as instituições elas estejam todas
obrigatoriamente, até um poder-dever mesmo de considerar isso. Bom, nas minhas considerações que eu iria apresentar, de fato, nesses 20 anos, a gente percebe as hidrelétricas no nosso sistema hidrotérmico, apesar de terem diminuído a sua participação, há 20 anos, acima de 80%, quase 90%, a hidroeletricidade, nós temos hoje 68,5% na nossa matriz, de acordo aqui com as nossas apurações. O Rafael ele falou bastante do uso da água para as termoelétricas, e eu vou falar basicamente da água para a hidroeletricidade, que é a base justamente da geração do país. E aí nós temos um gráfico, que é isso que eu gostaria de mostrar, e até fazendo já uma provocação para o Rafael. E quando a gente considera todas as fontes já contratadas, e nós temos fontes já contratadas até o ano de 2054 para o país, Shigeo, nós fizemos aqui um gráfico em termos de custo da contratação por fonte para o mercado regulado. Não tem problema, eu vou falar aqui. Então, nós temos a mais barata é a fonte hídrica. A segunda mais barata é a eólica. A terceira mais barata é a hídrica de PCH e CGH. Né? Então, de todas elas, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fontes. Das três mais baratas, as duas se enquadram como predominantemente, que é justamente o mais atraente, o mais atrativo para a contratação é a hídrica. Aí vem uma questão, Rafael, que é quando a gente verifica, por exemplo, as térmicas, a gente pega térmica, óleo, carvão, gás. Aí vem uma consideração, como você disse, justamente para que se insira no custo da energia térmica ou custo da água, eu creio que, quando a gente observa a questão aqui da competitividade das fontes, e a gente sabe que a fonte térmica ela tem um custo que é o que está aqui dos mais elevados, principalmente a diesel, que é a mais elevada, é um custo indicativo de contratação, que elas já são as mais caras, mas, quando há operação, elas ficam mais caras ainda. E o que você está sugerindo é que se inclua um custo novo. Então, uma consideração que eu gostaria de ouvi-lo depois é como é que ficaria, principalmente em termos de país e de matriz de país, a competitividade das fontes. E, além disso, qual a sua visão em relação ao mercado de gás natural, que é perspectiva muito positiva para o país, de ampliação. Então, de todas as fontes aqui, quando a gente considera gás natural, carvão, óleo, gás de processo, diesel, enfim, qual a sua consideração em relação, dentro justamente do nicho térmica, como é que você considera isso? E, partindo disso, eu gostaria de tratar de duas considerações. A primeira delas é a que eu já falei a respeito da governança. Todas as instituições elas estão também representadas no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O ANS, o Marcelo Praz está aqui presente, a CCE, a operadora do mercado, principalmente em termos de também indicar custos e indicar impactos no mercado, indicar questões financeiras relacionadas às decisões de operação. A ANA também está lá e tem assento no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. O Ministério, obviamente, que é quem coordena, e a ANEEL. Então, essa preocupação é uma preocupação permanente, justamente para que se verifiquem as condições de atuação do setor. E isso não é de hoje, não é algo novo. Eu até vou fazer uma referência aqui. A gente tem o Código de Águas de 1934. E o Código de Águas de 34 ele já trazia o princípio da precaução, ou o princípio da cautela, que é justamente para a utilização da água, certos cuidados devem ser tomados. E o primeiro cuidado, que é o princípio que a Lei de Águas de 1997, ou seja, 67 anos depois do Código de Águas, a Lei de Recursos Hídricos trouxe também, que é o princípio da priorização, que é o consumo humano, né? Ou a dessedentação de animais, agricultura, enfim. Então, o que eu quero dizer é que esses cuidados e esses sinais,
eles são observados e de forma prática e materializada onde? Nos modelos matemáticos que o setor elétrico utiliza para o cálculo do preço. Tanto o ONS, para o custo da operação, o CMO, quanto a CCE, que depois apura o preço de liquidação de diferenças. Então, a minha questão é que a água, como insumo, né, e precificado, já é previsto aí nos modelos matemáticos, né, para o preço. E essas decisões, elas são importantes e cada vez mais. Então, quando a gente observa aspecto histórico, então retrospectiva e de forma prospectiva também nós observamos, principalmente quando a gente verifica, e aí vem as iniciativas e o que está sendo discutido hoje para a melhoria dos modelos e para a melhor precificação e indicação e sinais, tanto para o investidor como também para que a operação e os agentes atuem no mercado de uma forma mais eficiente e, principalmente, com racionalidade, de forma otimizada e com visão de futuro. O que está sendo observado é, por exemplo, qual é o papel e o peso da previsão de vazões versus o armazenamento na formação do preço, porque nós temos vários elementos que influenciam o preço. Então, uma discussão que nós verificamos que a previsão de vazão da hidrologia, ela tem o peso de quase 50% na formação do preço, ao passo que o armazenamento tem o peso de 12%, segundo os nossos estudos, né? Então, o que isso quer dizer, né? Nós temos que dar maior peso para o que está armazenado, para a água que já existe, ou para o que está sendo previsto. Então, essa é uma discussão que as organizações estão tendo no âmbito, novamente, de um comitê muito importante, que é a CEPAMP, que é o Comitê de Modelos, né, que modelos que são utilizados tanto para o planejamento, quanto para a operação, quanto para o mercado também, justamente para que as decisões elas sejam decisões importantes, mais eficientes, e tomadas tanto em cenários desfavoráveis quanto em cenários favoráveis, com hidrologia boa. E, de fato, aí você mostrou, em termos de, a partir de 2012, né, a maior preocupação com a hidrologia, e aí nós temos um cenário de elevação de preço no mercado, especificamente a partir de 2012, com reflexos na discussão, e aí uma discussão que está judicializada, que é a discussão sobre o GSF ou o risco hidrológico. É uma discussão, né, que eu até estava conversando com o Menel aqui antes de começar, é uma preocupação que o setor não conseguiu resolver e hoje está nas mãos de quem resolver? Do judiciário ou do legislativo? Sendo que nós já poderíamos ter resolvido, né, Menel? Sentou-se à mesa algumas vezes para resolver e hoje nós talvez teremos uma regulação que é uma regulação judicial, ou seja, o judiciário dizendo o que deve ser feito em relação ao risco hidrológico e as inteligências que existem no setor que poderiam ter evitado isso, principalmente quando a gente fala de alocação de riscos, né? Então, os agentes aí judicializaram a questão dos fluxos financeiros e nós estamos no aguardo, isso já vai fazer quase 5 anos, Menel, em março, a primeira ação judicial de 2015. E mais um ponto que eu gostaria de também comentar com os senhores é em relação às bandeiras tarifárias. Então, hoje, talvez nós já tenhamos uma indicação do preço da água, do quanto isso está custando para o consumidor, quando a gente tem a bandeira verde, que é um sinal de que a hidrologia está boa, ou a bandeira vermelha, que a hidrologia não está boa e que a gente precise acionar as térmicas. Então, o sinal consumidor, vamos economizar, né? Então, é algo importante, e o PLD utilizado aí como gatilho. Então, em termos... mais duas questões que eu gostaria de falar. A primeira delas é aprimoramento do mecanismo de realocação de energia, que é um mecanismo comercial criado, instituído há mais de 20 anos no país, justamente em razão da configuração do Brasil,
né, com várias bacias hidrográficas, e elas compartilhando tanto a água para geração de energia, quanto o risco de haver ou não a água. Ou o risco bom, que é o risco de ter excedentes, então a energia secundária é compartilhada entre os agentes, quanto o risco ruim de não haver uma hidrologia favorável e haver geração a menor. Então, nós fizemos um estudo, e quando a gente verifica, e isso é importante, e isso foi buscado, qual é o risco hidrológico efetivo? É o risco de não haver água ou de uma hidrologia desfavorável. É a mesma coisa que para o risco eólico de não ter vento ou para solar de não ter sol. Então, para a hidrologia, é o risco da escassez e o risco do mercado, que de um mercado não ter um consumo. Então, já houve um movimento de tirar do risco hidrológico, que não é risco hidrológico, que é a geração fora da ordem de mérito, o primeiro ponto, a importação de energia, o atraso nas linhas de transmissão ou alocação de garantia física para os projetos estruturantes. E quando a gente verifica o que isso quer dizer, esses elementos que eu trouxe, esses 4, representam 3% em termos de risco para os agentes que não, os hídricos que não deveriam assumir esse risco. Então, de 100%, a gente teria 97%. Aí, nós consideramos também a energia de reserva. A energia de reserva contratada desde 2008, que desloca as hídricas, nós teríamos aí 5%. Então, computando, nós teríamos 92% de risco. Quando nós temos, no histórico, por exemplo, a hidrologia verificada de 80% ou de 90%. Então, nós temos riscos efetivos para os agentes. De 80 para 100, nós temos 20. Retirando os 8, nós temos pelo menos 12% que os agentes deveriam assumir. Então, é um ponto importante que deve ser considerado, e principalmente no âmbito hoje de um desafio país, que é de modernizar o setor, e essa modernização, entre as várias iniciativas aí divididas em várias ondas que o Ministério de Minas e Energia está discutindo no GT Modernização, nós temos um que é muito relevante, que é a de alocação de custos e riscos. Então, quando o Instituto Escolhas traz esse debate e busca aqui a precificação, e nós temos a consideração de repasse de riscos para os consumidores, é muito oportuno que se discuta, de fato, quanto custa e quem vai pagar a conta para que a gente tenha essa visibilidade e construa, de fato, algo efetivo, mais eficiente e mais otimizado para o país. Obrigada, Shigeo. Obrigado, Zé. Um aviso, a tua apresentação a gente vai colocar no site da gente depois, para todo mundo poder ver. Mário, sua participação, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Escolha pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar o Instituto Escolha pelo tema que coloca em discussão. Eu me lembro de ter participado aqui no ano passado de um seminário sobre a valoração dos atributos de cada uma das fontes, e, naquele momento, houve uma reação muito grande do pessoal de PCHs, e eu dei a palavra aqui para o Paulo Arbex, que era o nosso presidente. Fiz até um desafio que, se ele quisesse criticar, ele que trouxesse elementos para a crítica, porque isso é saudável, porque melhoraria o estudo. Não sei se ele o fez, acho que até agora não. Mas, de qualquer maneira, esse tema da precificação da água, do mercado de água, o mercado de água, eu acho que nós temos muitas etapas anteriores a ele, né? Mas é bom a gente começar, porque a Solange tocou um assunto aqui interessante, que foi o GSF. Quando eu levei esse assunto para a ANEEL,
nós tínhamos um déficit, e o Rui era a pessoa da ANEEL naquele tempo. Nós levamos lá, tinha um déficit de cerca de 80 milhões de reais. Então, sob o ponto de vista de um acordo com um valor pequeno, um custo pequeno desse, a probabilidade de sucesso nossa, Shigeo, era muito grande. Só que nós não percebemos a necessidade de resolver naquele momento, deixamos acumular. Hoje nós estamos perto de 8 bilhões e um acordo saiu do âmbito do setor elétrico, como a Solange colocou. Essa solução está fora do setor elétrico. E quando isso acontece, a nossa probabilidade de sucesso é muito pequena. Nós temos exemplo desde a RTE, de 2003, que está judicializado, está no Supremo até hoje, né? Está em balanço de empresa que não sabe se provisiona recursos para pagar, para receber, o que é que faz. Então, nós temos vários exemplos e agora nós estamos criando mais um, que é a discussão da GD. Ontem ainda saiu uma recomendação do Ministério Público para como que a ANEEL deve agir no caso de regulação, sendo que a ANEEL é a agência reguladora, e sendo que nós estamos dentro do prazo das contribuições. Então, quer dizer, tem um âmbito de debate interno do setor elétrico, eu posso fazer todas as sugestões que eu quiser dentro da consulta pública, que vai até dia 30 de dezembro. Mas nós já estamos com a solução fora, né? A audiência pública foi feita no Clube do Exército, porque não cabia as pessoas dentro do auditório da ANEEL. Nós tivemos mais de 1.400 pessoas, com capacetes amarelos, não é colete amarelo, era capacete amarelo, camisas amarelas, para discutir um assunto assim, meio sensacionalista, que está no prazo de dar contribuição técnica, né, do setor elétrico. Então, eu acho que as soluções têm que ser gestadas dentro do setor elétrico para ter sucesso. E isso, um pouco, é a dificuldade que o setor elétrico tem de comunicação. Nós temos uma dificuldade de comunicação, temos que fazer esse meia-culpa aqui. Porque o setor elétrico foi sempre o setor mais organizado da sociedade brasileira, né? Desde o começo, nós conseguimos fazer um setor elétrico robusto, né? Um dos maiores setores elétricos do mundo em termos de interligação, de malha interligada, é maior do que os Estados Unidos, não tem uma interligação tão grande nos Estados Unidos, muito menos na Europa, como nós temos aqui no Brasil, e a dificuldade de gerir isso tudo. E nós fizemos com muita competência isso. Só que os tempos mudaram. A fonte hídrica não é mais predominante. A Solange mostrou o declínio da fonte hídrica, e isso significa que nós temos que conviver com novos agentes, novos atores, e nós temos dificuldade de fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui. O BNDES estabeleceu uma regra de financiamento, logo depois que os organismos internacionais não conseguiam mais financiar o setor elétrico, nós tivemos que ir para o BNDES estabeleceu uma regra. Essa regra levou a um modelo de comercialização totalmente ultrapassado hoje. Os bancos querem, o BNDES até um mês atrás, queria um contrato de compra e venda de energia de 30 anos para poder financiar. Se ele tivesse um contrato de curto prazo, ele ia financiar no curto prazo e era inviável sob o ponto de vista do tomador do recurso. Bom, o que é que acontece agora? Nós temos um crescimento vertiginoso do mercado livre, né? Há uma migração para o mercado livre, fruto até desse desarranjo no nosso sistema comercial, no nosso arranjo comercial. Então, o mercado livre, imagine um cara que faz, sei lá, sapato de couro. Aí ele chega lá e diz, eu
preciso para financiar essa usina para vender para você, eu preciso de um contrato de 30 anos. O cara, pô, mas para aí, cara, eu não sei se daqui a pouco não vão ser todo mundo usando sapato de plástico, pô, e o meu sapato de... Quer dizer, eu tenho o risco do meu negócio. Eu não vou fazer um contrato com você de 50 anos, de 30 anos. Raras são as indústrias do Brasil que conseguem fazer isso, né? Então, ele quer fazer um contrato de curto prazo. Para fazer esse contrato de curto prazo, eu não tenho financiabilidade. Agora, finalmente, nós conseguimos convencer isso. Ó, eu pessoalmente, quer dizer, todo bom velhinho tem uma história a contar. Eu já estou nisso há muito tempo, fui desde lá dos certificados de energia, fomos tentar garantir isso, tal, nunca deu certo, porque a gente tinha uma linha mais fácil, que era do BNDES. Quando está secando essa agora, temos que rever. Então, o BNDES agora está fazendo, depois de 5 anos que a gente está trabalhando em cima disso, está fazendo uma linha de financiamento que eu acho que vai dar certo, vai financiar a expansão do Mercado Livre. Porque daqui a pouco, se houver uma migração completa para o Mercado Livre, o que nós temos hoje, 70-30, nós vamos inverter, ter 30-70, e daí não tem jeito, vamos ter que financiar de uma maneira diferente da que hoje está ocorrendo. E, finalmente, isso está acontecendo. Mas, então, a comunicação é lenta. A comunicação com a ANA é difícil. Então, nós temos esse problema sério que implica em mostrar uma gestão melhor do recurso hídrico. Para mim, questão da retirada d'água, da precificação, é uma questão de gestão, que nós temos que mostrar o que nós fazemos, como podemos resolver, que não adianta nós queremos resolver esse caso, nós não podemos resolver sozinhos. Porque você já, desde o Código de Águas, que, aliás, é uma peça belíssima, né? Levou de 1907 a 1934 para ser elaborado. Eu trabalhei no antigo DENAI, e quando eu ia, naturalmente, com o meu entusiasmo de jovem, vamos mexer aqui e tal, tinha um cara que chamava Jandir Amorim. Era o cara que mais conhecia do código. Olha, isso é uma coisa estruturada. Se mexer aqui, vai arrebentar em algum outro lugar, e é uma peça única. E realmente levou esse tempo todo para ser feito e depois para ser regulamentado, se não me engano, em 1957, 41.019, o decreto que regulamentou o Código de Águas. E agora nós estamos fazendo um novo Código de Energia para substituir o nosso velho Código de Água. Bom, mas o fato é que o custo da água, nós temos que lembrar, Rafael, o seguinte: o setor elétrico, conta de padeiro, tá? Mas ele investiu aí, nós temos 105 gigawatts de capacidade instalada hidrelétrica. Formação de reservatório, nós investimos aí mais de 100 bilhões de reais. O setor elétrico investiu isso em custos socioambientais, de formação dos reservatórios. E graças a esses reservatórios é que você pode ter retirada de água para consumo humano, para irrigação, etc. O setor elétrico, todos nós aqui, pagamos esses 100 bilhões porque isso é remunerado pelo quem fez esse investimento. Agora, quem retira água para irrigação, por exemplo, que o Rafael mostrou aqui, que é a grande maioria, o recolhimento desses recursos, eles vão para outra fonte que não o setor elétrico, não vão abater a tarifa do setor elétrico. E daí nós temos uma das tarifas mais altas do mundo. Apesar de ter energia barata, nós temos tarifa alta, né? De subsídio, enfim, tudo que a Solange já falou e não é o objeto daqui. Belo Monte, por exemplo, eu estive lá em Belo Monte recentemente e uma visita guiada, a guia era uma índia, né? Interessante até porque era uma jovem de 31 anos e era avó. Aos 31 anos ela já era avó, era esposa de um dos caciques lá da região. Se eu falasse mal de Belo Monte, e eu tentei falar, eu quase fui expulso do ônibus, porque ela não... Quer dizer, novamente, dificuldade de comunicação. Isso eu já falei com o Daniel Carneiro. Daniel, muda a tua comunicação, melhora isso, porque não é possível. Vocês fizeram muita coisa e Belo Monte é demonizado. Totalmente demonizado. Agora, se você for na região, a realidade é diferente do que é comunicado.
porque sempre a catástrofe é muito mais fácil de você comunicar do que algo que fez de bom. Mas, sobre ainda um pouquinho só sobre o MRE, eu acho que o grande problema do MRE é você usar o conceito de garantia física para coisas diferentes. Então, garantia física é usada para o planejamento. A EPE pega a garantia física e o Kelmo mostrou aqui muito bem. Ó, São Francisco está lá que tem 100 unidades de energia, mas, na verdade, isso está no modelo matemático que ele vai usar, mas não tem 100, tem só 80. Para o planejador, isso é terrível, porque ele tem que usar o 100. Está lá dito que ele tem 100, então você usa a garantia física como uma medida física. Usa a garantia física para repartir a energia dentro do MRE, que é meramente financeiro, não tem nada de físico. Então, é a mesma unidade que eu estou usando para o diabo e para Deus. Então, não dá certo. E ainda uso, e aí que vem o pior, ela deveria ser chamada de energia de comercialização, porque é o que dá direito de você comercializar. Você recebe um selo da EPE, do Ministério, da CCE, para comercializar aquela energia. Então, quando fala em rever garantia física, os geradores inteiros vão se mobilizar contra isso, porque mexe no bolso deles. Então, nós tínhamos que separar essas coisas, e aí sim a gente mudava estruturalmente o MRE. Como fazer? Não sei. Isso eu trabalho para a PSR, pesquisar e fazer. Eu não sei como fazer, mas que tem que fazer, tem, porque senão não vai dar certo. Não está dando certo, não vai dar certo. A conclusão que eu tiraria, já sei que já estou estourando meu tempo, mas é que nós precisamos mais de reservatório. Tem um estudo da PCE, que não chega a ser seu concorrente, mas o Moreira é um grande técnico brasileiro, ele diz o seguinte: existe crise hídrica? Existe. E ele prova que mesmo não falta reservação, falta usina. Quer dizer, eu poderia ter mais usinas a fio d'água aproveitando a mesma água, porque, no fundo, o setor elétrico acaba não usando a água, né? Usa a queda e a água passa e ele devolve a água para o rio. Então, nós precisamos mais reservatórios. E, felizmente, o Ministério de Minas e Energia, agora, recentemente, lá num seminário lá na Bahia, o secretário Reve comunicou que está buscando uma solução para um acréscimo de 15 gigawatts de capacidade instalada na região sudeste, né, que é uma das que mais precisa de reservação de água. E ele, então, está... Por que essas usinas estão fora do contexto? Porque as usinas muito pequenas, os empreendedores fazem os inventários. As usinas muito grandes, o governo faz, porque são usinas estruturantes, como Belo Monte, Madeira todo e tal. Agora, tem uma faixa intermediária que ninguém se interessa, porque o custo é alto e a probabilidade de sucesso lá na frente não é tão alta. Então, o risco é muito grande. Então, o que nós precisamos mais é reservatório e, sobretudo, melhorar a governança. Talvez no CNRH seja algo que a gente possa fazer, nós temos representação lá, melhorar essa integração. Precisa uma liderança para fazer isso, que eu acho que talvez o Conselho Nacional de Recursos Hídricos seja esse órgão. Obrigado e desculpe passar o tempo. Obrigado, Mário. Rafael, você quer comentar? Obrigado. Começando, então, pela intervenção da Solange, né, que me fez algumas questões aqui. Inicialmente, aí você até mencionou, Solange, da fonte hídrica ser a mais competitiva, seguida da eólica, depois das PCHs, e aí vem as térmicas de diferentes tipos e tal. Então, se somar um custo à térmica, que seria o custo da água, que é o que a gente está propondo, se isso seria alguma implicação. O que eu respondo é que esse custo ele já existe, né? Aqueles 148 milhões, eles existem. O que nós estamos propondo é reconhecer esse custo desde o início. Quer dizer,
Se você é uma térmica que vai se instalar num lugar que tem uma situação de criticidade hídrica e você tem um sistema de resfriamento ineficiente, isso deveria ser sinalizado, né, até no processo do planejamento, né? Então, quando a usina funciona, porque no caso lá do Ceará foi interessante, porque veio um encargo com valor alto e o Estado tem as suas razões, né? Está com uma seca severa, mas isso para o setor elétrico foi um fato novo, né? Uma coisa inesperada. E aí, quem é que paga essa conta? É o velho problema do... Então, o que eu estou querendo colocar aqui, esse custo já existe, né, em primeiro lugar, mas é reconhecer esse custo a priori para trazer previsibilidade. Essa que é a nossa sugestão. Daí, a incorporação desse custo lá naquele termo que a gente apresentou e até complementando o próprio trabalho do Escolhas anterior, que nós fizemos para o Escolhas anterior. Segundo aspecto é que nós pegamos até esse exemplo, um slide lá nós mostramos que mesmo no encargo emergencial, que é um valor altíssimo da água, né, o Ceará estava preocupado em segurar, com o resfriamento das usinas lá de Pecém, isso dava R$ 8,00 o megawatt-hora, alguma coisa do gênero. Quer dizer, não é um valor desprezível, mas também não é um valor que alteraria, no meu ver, dramaticamente a competitividade relativa das fontes. Eu acho até que é um valor que, como eu falei antes, induziria as usinas a ter uma solução que consumisse menos água ou se instalasse em locais mais adequados, ou com maior disponibilidade hídrica em relação ao que está sendo demandado. Por exemplo, lá não é muito longe do mar. Não sei se uma solução... Então, o empreendedor, se soubesse, olha, vai custar R$ 9,00 ou alguma coisa, ou pode custar R$ 9,00 se chegar a uma situação de emergência e tal, ele talvez concluísse, não, vamos fazer um sistema de resfriamento aqui que usa água do mar, por exemplo, porque isso vai me garantir um valor mais barato e, portanto, mais competitivo lá nos leilões. Quer dizer, pensando no planejamento, ele eu quero ser mais competitivo, eu não vou aceitar esse valor aqui que vai me tirar a competitividade, eu vou fazer um sistema que vou investir um pouco mais e vou ser mais competitivo dessa forma. Então, essa é a ideia, sinalizar e dar previsibilidade. Eu acho que a questão da integração dos órgãos ou da coordenação entre recursos hídricos e setor elétrico, e tem muitas instâncias para isso, sempre há espaço para melhoramento, né, e melhorias. Eu acho que aí a gente aqui do lado de fora, às vezes fica questionando a atuação e buscando que os órgãos tenham uma coordenação mais próxima em alguns temas. Um tema, por exemplo, que é significativo, eu mostrei aqui o aumento da demanda hídrica para irrigação, principalmente, né? Obviamente, o operador nacional do sistema considera a retirada de água das bacias para fazer o planejamento. Agora, essa consideração que é feita pela ONS está usando dados que hoje a gente sabe que estão defasados. A ANA já atuou, em alguns sentidos, na atualização dessas retiradas de água, dessa estimativa de retiradas de água, e fez esse trabalho até prevendo para o futuro, mas o ONS não pode usar esses valores atualizados da ANA, porque ele precisa, como são dados, o ONS não pode decidir sem um instrumento legal para isso, que seria uma resolução da ANA. A ANA precisa enviar uma resolução, aqui estão as retiradas de água atualizadas, e o ONS incorpora isso no planejamento e passa a trabalhar. Então, nós aqui de fora vemos, olha, a ANA tem que mandar essa resolução para o ONS, é importante, né? Os órgãos, as instituições precisam se falar para você ter. O trabalho que o ONS está fazendo, soltou uma nota técnica mais ou menos um mês atrás, revisando parâmetros técnicos. Se você achava, né, que gastava X metros cúbicos para gerar 1 megawatt-hora, porque usava valores de eficiência das máquinas quando elas foram construídas. E aí, 30 anos depois, pensa no seu carro, 30 anos depois o carro não vai ser igual a quando foi comprada a máquina da usina hidrelétrica, a mesma coisa. Então, se agora está gastando mais água para gerar a mesma energia, isso tem que ser percebido e tem que voltar para o balanço hídrico, e voltar para a recomposição das vazões e voltar para o planejamento para atualizar esses valores das vazões. Isso tem que ser incorporado nos inputs do modelo de planejamento. Então, tem sempre espaço, a gente fica aqui buscando identificar as oportunidades para melhorar, né, o planejamento, onde existem algumas questões. Talvez depois a gente possa ouvir a visão das instituições, se tiver o ONS, eu sei que está aqui, sobre isso. Mas eu acho que é sempre possível buscar isso.
No caso das vazões baixas dos últimos anos, é aquela questão que a gente colocou. Olha, talvez seja uma questão de você trabalhar com valores mais recentes, né? Não precisa ir até 1931. Então, se você tem muita incerteza sobre o que tinha lá em 31, porque não havia tanta medição assim. Então, é uma questão que a gente coloca aqui para o debate. O seu comentário, Solange, sobre armazenamento e tendência hidrológica, eu fiquei até surpreendido com a relação. Quer dizer, a tendência hidrológica tem um peso muito maior do que o armazenamento. Como nós temos um armazenamento ainda, está diminuindo a importância dele relativa a cada ano, né, porque não se constroem mais reservatórios, mas ainda é significativo. Eu confesso que eu fiquei assim, para mim foi uma novidade o peso da tendência hidrológica ser tão maior do que o estoque. Quer dizer, você vai tomar uma decisão, o que fazer, você, que eu digo, é o operador do sistema. Ele olha quanta água eu tenho e ele olha qual é a previsão de água que vai chegar. Com essas duas informações, ele liga ou não liga as usinas térmicas, né? Então, o que ela comentou aqui que eu achei interessante é o peso do quanta água vai chegar, está hoje muito até maior assim, do que o volume armazenado. Talvez um sinal a mais da nossa capacidade menor de armazenamento está ficando cada vez menor em relação ao mercado. Talvez seja um indicador disso, eu não sei. O comentário do Menel de judicialização do setor, eu concordo plenamente, quer dizer, a Solange também mencionou, o pior cara para decidir um assunto técnico é um juiz, quer dizer, um problema. Eu fico imaginando o juiz tentando entender GSF, MRE, certificado de garantia. É impossível. Quer dizer, eu fico imaginando, vai sair bobagem. Quer dizer, vai sair bobagem. As chances de sair bobagem são muito maiores, né? Então, são assuntos que o setor elétrico é realmente lamentável. Eu não sabia também. E não decide, né? Pior que as coisas acontecem e ficam proteladas, né? Então, os 80 milhões que já viraram 8 bi e que a situação só que se agrava e o tempo passa e nós estamos na mão do judiciário. É muito ruim. O setor elétrico também, às vezes, eu sinto, tem problema de comunicação, mas também, às vezes, alguns assuntos ele poderia resolver. Eu vou ficar... E agora, voltando, obviamente, ao assunto da integração com a água, algumas medidas assim simples em bacias hidrográficas, hoje não tem instrumentos para o setor elétrico ir lá e tomar algumas ações. Por exemplo, esses 1.300 metros cúbicos por segundo, a jusante de Sobradinho, a razão deles é o nível da água, né, para que você tivesse nível para captação. A razão principal desses 1.300. E você diminui aquele curva que eu mostrei, 1.300, 1.100, 1.000, chegou a 550, o problema era a captação da água. Olha, você ajustar a captação da água para um nível menor é uma medida simples, quer dizer, alguns milhões de reais você resolve o problema todo. E você estava, até 2012, gastando 1.300, o que esvaziou os reservatórios, e sobremaneira, até você chegar a um valor menor, por conta de nível de água para captação, principalmente, né? Não é só essa a razão, mas é uma das razões. E poderia ser resolvido. Agora, o setor elétrico não tem hoje, eu acho que até instrumentos, talvez, para chegar lá e vamos ajudar as prefeituras e vamos resolver esse problema, porque eu preciso segurar a água no São Francisco e isso tem um custo de alguns milhões de reais, o que eu vou economizar são bilhões de reais, então isso daí não é problema. Então, o setor elétrico, às vezes, talvez se feche demais em si, e eu não sei se a falta de instrumentos é uma questão, para ele talvez resolver algumas questões fora do setor, ligadas aos recursos hídricos. O Kelman fez em São Paulo, mas São Paulo é São Paulo, né? E ao redor do São Francisco é outra história. Mas realmente eu concordo com você, era muito mais fácil a gente ajudar a prefeitura do que e continuar gerando mais. Esse teu comentário final também das usinas lá o Raven, né, falou de 15 gigas no Sudeste, que tem... Ele até usou a expressão usinas órfãs, né, porque nem o setor privado está com hoje interesse em desenvolver, nem o governo. São as usinas médias e pequenas, ou seja, de menor impacto, menos controversas, vamos colocar dessa forma, e um remanescente potencial que poderia ser aproveitado. Eu acho que isso deve ser olhado com atenção. Eu acho que o setor, hoje, hidrelétrico, ficou meio sem pai, né, que o mecanismo que você tinha de desenvolvimento parou. Por outro lado, os estudos precisam ser atualizados, né? Um inventário feito na década de 70, ele não dava a menor bola para o meio ambiente e, obviamente, não é viável hoje. E algum desse potencial
Não será possível por razões sociais ou ambientais, mas pode ter nesses 15 dias, eu não sei, tem que se olhar, tem que se estudar, algum potencial remanescente que pode ser interessante, a Solange falou da competitividade das hidrelétricas, e com baixos impactos. E esse daí eu acho que tem que seguir para frente, se ele for competitivo, por que não? Então, mas isso vai demandar estudos, né, de atualização dos inventários, é uma oportunidade do setor trabalhar nesse sentido também. Sobre o mecanismo de realocação de energia, eu acho o conceito dele muito bem embolado, que eu não sei se toda aqui a audiência percebe, mas há uma geração hidrelétrica nacional. Essa geração hidrelétrica nacional ela é composta da geração de muitas bacias hidrográficas. E o Brasil é um país continental, e você pode ter alguma parte do país, alguma bacia com menos geração hidrelétrica, que tem menos água, mas como o Brasil é tão grande, você vai ter uma compensação, em média, em outras bacias que podem estar gerando mais naquele mesmo momento. Portanto, a geração hidrelétrica total é muito mais estável do que a geração hidrelétrica de cada bacia. Isso é fácil de a gente perceber. Então, esse mecanismo foi criado para a seguinte forma: todas as hidrelétricas passam a ser sócias da geração hidrelétrica total. E as cotas dessa sociedade são a garantia física de cada uma. Então, o que cada empreendedor leva hidrelétrico para casa, de renda, não é a geração que ele faz efetivamente, é a participação que ele tem da geração hidrelétrica total, muito mais estável. Então, é um mecanismo, na sua essência, bem bolado, de mitigação de riscos e tal. Mas ele demonstra alguns problemas. Alguns problemas que a gente vê mais recentemente apontam para a falta de um sinal que faça com que aquele empreendedor, aquela hidrelétrica, tenha interesse em melhorar o seu projeto, melhorar a eficiência das suas máquinas ou a operação da sua usina. Como ele vai ter lá 2% da geração hidrelétrica total, se ele tiver uma usina em condições razoáveis, ou se ele tiver uma usina impecável, ele vai ter os mesmos 2%, ele não tem incentivo de trabalhar na eficiência ou vamos dizer, na excelência daquela sua usina. Essa falta dessa sinalização da busca da excelência dos empreendedores, porque eles estão todos, vamos dizer, no mesmo barco, é uma coisa que eu acho que a gente talvez possa falar um pouco sobre isso, é algo que possa ser aperfeiçoado também no setor. É sempre importante ter algum sinal, você vai ganhar mais se você fizer melhor. Isso é muito importante. Bom, eu paro por aqui, também deixar... Obrigado, Rafael. A gente vai passar para as perguntas do público. Eu queria só convidar primeiro o Marcelo Prates, da OMS, que queria fazer uma intervenção especial. Bom dia, obrigado. O OMS foi citado várias vezes, né? Então acho que a gente... Acho que a gente poderia, então, fazer rapidamente alguns comentários e queria colocar algumas perguntas para vocês, em especial para o Rafael, né? Bom, em primeiro lugar, Sérgio, eu queria parabenizar o Escolhas e o Instituto Clima e Sociedade, porque é uma mudança de paradigma em relação ao que a gente verifica no setor elétrico, ou seja, é discutir as questões com fundamentos técnicos. Isso a gente já tinha visto no estudo anterior, que o Meliel comentou, que eu acompanhei de perto, e agora a gente vê de novo um trabalho da PSR, que a gente já conhece a qualidade. Isso é muito importante. A gente está aportando à discussão um viés técnico embasado e não fica somente na troca de opiniões. Algumas questões rápidas que eu queria colocar para o comentário de vocês, em especial o Rafael. Rafael fala em precificar o valor da água para geração térmica, considerar, né? Eu concordo, mas acho que é complexo na medida em que você deveria considerar, na etapa de planejamento, a localização do gás. Ou seja, não basta considerar quanto vai ser o custo da retirada da água naquele local. Aonde está o gás, qual é o custo do gasoduto, né, para você. Se, por exemplo, no Sudeste é mais barato, porque está perto do pré-sal, você colocar o gás para a geração termoelétrica, você vai ter que comparar o custo dessa água com o custo do gás, e a mesma coisa na região Nordeste. Tá? Não é só, no meu ponto de vista, na etapa de planejamento, somente incorporar esse custo adicional. Tem que levar em conta o planejamento gás e eletricidade. Quando a gente fala isso, o problema vai se tornando mais complexo, é uma camada mais complexa. Só que eu acho que ele é mais complexo ainda,
Tá? Eu vou adiante. Só um parêntese rápido. Com relação à crise do São Francisco, esse trabalho que vocês fizeram, né, o artigo que você mostrou aí, a pergunta que eu coloco é: como considerar este efeito? Ou seja, isso é uma questão estacionária ou não é estacionária? Não estou falando da retirada de água, tá? Estou falando da mudança da série de vazões. É estacionário ou não é estacionário? Se a gente passar a considerar que não é estacionário e vai considerar um período menor, como isso afeta a geração de séries sintéticas, né, para um período bem menor na região Nordeste? Queria ouvir seu comentário. Lembrar a todos que hoje, isso é uma questão interessante, né, o que representa o Rio São Francisco para a geração de energia elétrica? Por ONS, praticamente nada. Hoje, o operador nacional é um gestor da bacia do Rio São Francisco sem o objetivo de geração de energia elétrica. É para garantir os outros usos, para evitar a cunha salina, para garantir a retirada para abastecimento, né, e até, eventualmente, para irrigação. E que você comentou, bastante importante, ela vai ser tão maior quanto menor for a precipitação. Essa questão que a Solange comentou, também eu acho que merece aprofundar mais. Quer dizer, se existe uma diferença de pesos nas variáveis de estado da programação dinâmica, ou seja, se a tendência hidrológica tem um peso preponderante em relação à energia armazenada, que é outra variável, acho que eu não conheço esse estudo, gostaria de conhecer, acho que é importante, né, porque se a gente vive uma sequência de depressionamento com níveis muito baixos, isso explicaria bastante a volatilidade que a gente tem no sistema, porque você fica basicamente refém da tendência hidrológica. A variável de estado de energia armazenada passa a ter um peso muito pequeno em comparação à tendência hidrológica. Tá? E, por último, Rafael, eu gostaria de que você comentasse quais seriam as dificuldades de implementação de um mercado de águas e também a camada maior de complexidade que eu queria colocar. Né? A gente parece que está caminhando para uma otimização multi-objetivo. Né? Ou seja, a gente deveria deixar de considerar os outros usos como variáveis de entrada para o planejamento da expansão e planejamento da operação do sistema. Não é eu considerar que a irrigação é tanto para a produção de uva ou agropecuária, né, isso como dado de entrada com um determinado custo para o planejamento da expansão e operação do sistema. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso, porque isso representa um aumento de complexidade, deveria representar, porque se a gente continuar neste rumo, nesta linha, né, de considerar essas variáveis, ou a gente vai caminhar por uma situação em que a gente vai ter realmente a disputa e a precificação e a correta alocação, assim como no mercado gás e eletricidade, também água e geração de eletricidade. Em que pese o fato de que, no futuro, quando a gente olha a matriz do futuro, por exemplo, do último plano decenal, a gente vê que a importância dos recursos hídricos vai diminuindo paulatinamente na medida em que a gente vai verificando a transição energética. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu queria aproveitar, Rafael, antes de você entrar, tem algumas perguntas que eu estou recebendo aqui por escrito. O Tiago pergunta, todo esse plano que o ministro Paulo Guedes fez de uma nova matriz energética, abaixando os preços, uma energia mais competitiva, se isso está sendo levado em consideração e como é que você avalia isso? E eu tenho duas perguntas aqui também, ligado com a parte da tarifação e de impostos. Como é que as últimas leis recentes e a parte toda de tributação entraram nessas contas que você fez? Tá bom. Então, começando então pelos comentários lá do Marcelo Praes, né? Nós aqui, o foco era a integração entre água e térmicas e, portanto, nós estávamos interessados em internalizar, até por conta do episódio de Jaguaribe, da bacia do Jaguaribe, né, que representou um custo de 148 milhões, já é o último valor que nós recebemos da ANEEL, já é significativo. Nós estávamos, então, observando a importância de você dar esse sinal do valor da água até
para o empreendedor que vai participar do leilão. Então, vamos dizer, no ICB da térmica, você teria lá esse componente, isso é importante para considerar. Mas eu concordo, você tem vários outros elementos de localização, a própria transmissão de energia elétrica, a rede de transmissão, é algo que deveria ser mais fortemente sinalizado, né? Onde ele vai se ligar tem a ver com qual o reforço na rede de transmissão que aquele projeto vai demandar, e esse sinal deveria ser mais forte. E o mesmo vale para o gás, que foi seu comentário, né, da localização do gás. Mas aqui nós concentramos realmente na questão hídrica, nós não tivemos a pretensão de incorporar esses outros fatores. Em relação ao São Francisco, né, que você mencionou, hoje a produção de energia já não tem o mesmo peso histórico, né, o sistema cresceu, a Chesf hoje são 10 mil megawatts, mais ou menos, num país que tem mais de 100 mil, né, de hídrico e 140 mil total, algo assim, 150 mil, não tenho de cabeça o número exato, mas e passa a ter muito mais peso, ou grande peso, a gestão dos recursos hídricos locais em relação ao objetivo histórico, né, da construção das usinas de produção de energia. Eu estou em pleno acordo. Em relação à consideração das vazões dos últimos anos, que é o artigo lá que eu comentei, de talvez a série não ser estacionária, eu não sou uma pessoa que tenha convicção de que nós estamos num novo patamar, definitivamente, quer dizer, o mundo mudou, ou o contrário, quer dizer, é um ciclo que daqui a pouco vai voltar e não vamos voltar a ter vazões como tivemos no passado. Eu não sei dizer isso, se é um efeito das mudanças climáticas ou não. Mas o que eu sei, aí é o princípio, né, da prudência, é que se nos últimos 30 anos nós estamos tendo, aí usando os números do Menel para ficar simples, você pensa que tem 100 e você tem 80, e você trabalha com 100, mas de fato você tem 80, todo mês você está errando, porque você diz, não, eu vou fazer uma coisa que agora está ruim, está com 80, mas depois vai virar 100, então não é tão ruim assim, faz tal decisão. Aí você vai e gasta mais água, por exemplo. Aí você vai para o mês seguinte, puxa, continua 80. Eu estou dando aqui uma visão, obviamente, continua 80. Não, mas vai voltar para 100, não se preocupe. E você está no 80, permanente, continuamente. Nos últimos 30 anos você está no 80. Então, a provocação e o artigo levam a esse lado. Será que a gente não deve considerar 80 para planejar? E se depois o clima voltar, for algo de um ciclo de 30 anos que se esgotou e as vazões vierem melhor, você revisa lá na frente. Mas, para já, a prudência estaria você considerar que eu não tenho 100, eu tenho 80. Mesmo que depois voltem a ter as águas, o 100 volte, porque é só um ciclo. Mesmo que isso aconteça, aí depois você vai e refaz. Mas já é uma questão de ser prudente. Eu defendo isso. Sobre o mercado de águas, eu acho, e o Menel tocou nisso rapidamente, que antes... Diga. Como fica a geração das séries sintéticas? Teria que ser gerada, condicionada a essa nova histórica. Se você vai gerar vazões que, em média, vão ser 80 e não 100. Muito menor. Mas não é tão pequeno. Quer dizer, se você pega, vai década de 70 para cá, isso está até no artigo. No artigo que eu fiz em parceria com o Gerson, ele diz, olha, essa parte é dele. Quando eu comecei com séries sintéticas lá no CPEL, na década de 70, nós tínhamos 40 anos, porque começava em 31, e eram assim, dados meio precários, isso não sempre se soube, mas a gente precisava de um volume mínimo de dados para poder trabalhar. Hoje nós estamos em 2019 e nós já temos 40 anos de dados efetivamente medidos. Então, é um pouco esse o argumento. Será que eu preciso daqueles anos iniciais que a gente sabe que tem muita incerteza naqueles números? Então, essa que é a linha. Não, trabalharemos com os 40 anos, de fato medidos, ou 50, enfim, eu não sei o número exato, um histórico mais recente, mas para o qual você tem maior confiança. E geraria séries sintéticas para esse histórico, ou seja, você vai gerar vazões para o planejamento que, em média, vão estar nos 80 e não nos 100. Essa que é a questão. Sobre o mercado das águas, eu apontei rapidamente, lendo que questão de limitação de tempo, o caso da Austrália, e nos Estados Unidos, na Califórnia, no Rio Colorado, né, as pessoas tiram água, o rio é muito usada, a água do rio, e você tem mecanismos, né, de compra e venda
de direitos de uso da água entre os agricultores ou entre os usuários. E, no caso da Austrália, até um dos usuários que compra água é o próprio governo, para manter a água no rio. Compra para ficar no rio, para os outros não usarem. Ele está preocupado com os ecossistemas aquáticos, ele diz, eu, governo, vou comprar água para ela ficar no rio, e não para ninguém mais tirar, porque eu tenho preocupação ambiental. Esses princípios são muito interessantes. Agora, pelo menos no caso da Austrália, se a gente for ver as últimas notícias, tem uma série de... E eu li alguns, até no Economist falou isso, uma série de dificuldades práticas da operação do mercado de águas. Então, eu acho que antes de... O mercado de águas é algo para a gente ver com interesse, para a gente estar com a mente aberta e talvez evoluir para isso na frente. Mas, para já, e o Menel tocou nisso rapidamente, gestão de recursos hídricos, fundamental, uma coordenação, e eu citei alguns exemplos envolvendo o próprio ONES, ONES com ANA, ONES com ANEL, e ANEL com ANA, quer dizer, e EPE. Essa articulação, a gestão da informação, ANA com governos estaduais, no Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Você precisa ter, num sistema, olha, aqui na Bahia está acontecendo isso, o governo da Bahia fez e tal. Então, você tem que integrar essas bases estaduais com a base nacional. Esse sistema de gestão, eu acho que é o primeiro passo, né? Uma integração maior entre as entidades. E eu concordo contigo, mas eu acho que isso é mais para frente, essa questão do... O sistema vai ficando mais complexo. Então, a otimização que o setor elétrico faz para minimizar custos do setor elétrico e que os demais usos da água são inputs, né? A retirada da água é essa, e talvez... E aí está associado ao mercado das águas. Se você começar a dar um valor econômico para a água, não só para o setor elétrico, mas para todos os usos, que foi um bocado do que eu apresentei aqui hoje, o exemplo da uva, do arroz e do setor elétrico, então você teria que passar para um modelo de planejamento multissetorial e multiobjetivo, né? É um grau de complexidade maior. Mas eu acho que, antes de chegar lá, que envolve dar um valor econômico para os outros usos da água, eu volto a insistir que a gente precisa ter maior articulação entre as instituições, maior governança, para que esses processos fluam e que para a gente use dados que sejam mais representativos da realidade. A pior coisa é você planejar com dados que não são aqueles que estão acontecendo, que não são reais, porque aí você vai estar errando e você pode estar com um viés. Quer dizer, é melhor você tirar o viés e planejar com vamos dizer, a realidade. Isso seria prioritário, na minha visão. E o mercado de águas talvez fique um pouquinho para frente. Mas eu quis trazer, eu acho que é importante o papel do Escolhas, nesse sentido de até de provocar, de abrir a cabeça, de a gente considerar a água como insumo e precificação da água como uma possibilidade. Agora, no caso das térmicas, já é uma coisa mais objetiva e mais específica. Olha, vamos incluir no CVU delas uma parcela que tem a ver com água. Nível de criticidade para um lago e qual é o sistema que ele vai considerar. Até porque isso pode induzir aquele empreendedor a investir num sistema que consuma menos água num local, por exemplo, crítico. Então, isso daí eu acho que já é para já. Pergunta do Tiago, né, da energia competitiva, lá do Paulo Guedes, acho que tem a ver com gás, eu acho que a Solange também perguntou sobre gás. As perspectivas, de fato, são boas, né? Se você conseguir aproveitar o gás do pré-sal, e já começa a acontecer isso, a gente teve o leilão lá do A-6, com alguns projetos ganhando, o projeto da Shell acho que era Mitsubishi, enfim, um projeto que eles estão desenvolvendo com gás, gás do pré-sal competitivo. Isso muda também. Mais uma vez, eu acho ótimo você ter, de um lado, a eólica e a solar dando um show, né, de custos muito baixos e tal, mas, do outro, você ter ali um setor, do setor do gás, que também pode trazer custos baixos. As pessoas ficam certas, não, custo baixar eu nunca vi, só vejo subir. Mas é possível, sim, que a gente tenha uma situação, primeiro no caso da eólica e da solar, por razões tecnológicas, né? A tecnologia e a massificação dessas fontes está trazendo a custos muito baixos. Isso é muito interessante. E, no caso do gás, porque você tem o pré-sal. As empresas estão tirando óleo, vem o gás, aquele gás ele precisa ser reinjetado, você não pode queimar mais. Antigamente se queimava, né, o flare. Hoje em dia tem restrições a isso. Você tem que ou reinjetar ou pegar aquele gás e fazer alguma coisa com ele. Mas ele já está lá, está na mão, entre aspas. Então, ele tem um custo de oportunidade, falando de custo de oportunidade, baixo. Isso talvez possa começar a surgir como uma matriz que vai combinar uma expansão solar, eólica, com o gás
do pré-sal mais barato, é bem possível que aconteça, já tem os primeiros sinais disso, e com hidrelétricas médias e de baixo impacto, como um ponto de interrogação, talvez sim, dependendo, obviamente, de atualização de estudos. Esse eu acho que é o panorama aí do crescimento do setor elétrico. Eólica e solar é uma nova... No caso da solar, ainda tem mais espaço para queda ainda, que veio depois, é uma segunda onda, já competitivas, e aí com gás do pré-sal, sim, eu acho que isso é possível. Abrindo esse mercado, né, o papel da Petrobras era um tanto monopolista, você abrindo, tendo mais competitividade, pode ter projetos baratos, e já tem um que ganhou, e combinados com algumas hidrelétricas. E sobre tributos, eu acho que a questão dos tributos, só para finalizar, eu acho que tem mais até a ver com a discussão grande, que está todo mundo muito interessado, de geração distribuída, né, botar painel solar na sua casa, gerar sua própria energia e tal. Uma parte da competitividade dessa solução a gente bota ali governo, senhores governos. Eu lá no Rio de Janeiro, recordista do país em termos de ICMS, 32% de ICMS na energia elétrica por dentro. Quer dizer, compõe com PIS e COFINS quase 50% do que nós pagamos de energia elétrica é imposto. E aí você soma alguns encargos e subsídios. A Solange até apontou alguns programas que visavam, no passado, desenvolver alguns setores e tal, que talvez tenham que ser revistos. Esse custo total, na tarifa, quando a gente vê no que tem que pagar o consumidor, está muito alto, e aí viabiliza a solar, viabiliza a geração distribuída. Então, é um pouco provado o próprio veneno. Vocês colocaram tantos impostos, né, que a sociedade está respondendo, produzindo a sua própria energia. É um pouco isso que está acontecendo. Não sei se era essa, quando se falou de tributos, eu não sei se era nessa vertente, mas eu estou aproveitando para falar sobre isso. Deixa eu só perguntar, como é que nós estamos... Então, eu tenho mais duas perguntas aqui, eu vou dar a palavra para o Mário, eu prometo, e eu queria engatar também. Uma das perguntas está voltada para Belo Monte. Toda a parte da Volta Grande do hidrograma ambiental, na verdade, tem uma série de valor econômico lá atrás, das pessoas que moram lá, das pessoas que vivem, tem toda uma dinâmica, se essa parte da economia entrou na conta também. E eu queria engatar um pouco em relação ao estudo que o Escolhas fez no ano passado, que foi tentar exatamente começar a quantificar esses outros atributos que vão fazer com que a reservação, por exemplo, valha mais dinheiro do que a fio d'água, que você comece a ter outros parâmetros que entrem na conta e vai encarecer a energia, porque o mundo está mudando. Então, que não é só penalizar as térmicas, mas sim, como é que a gente pode olhar para o sistema como um todo agora, com todos os seus atributos, e achar os preços justos pela energia. E tem mais uma outra pergunta que acabou de entrar agora aqui também, sobre como é que vocês avaliaram esse preço da água para a agricultura, se existe controles, como é que é feito as medições, como é que você poderia também precificar a água para o lado da agricultura. Bom, eu queria falar o seguinte, primeiro, sobre a tributação que o Tiago perguntou, esqueça que nós vamos aliviar a conta de luz, porque o setor elétrico é um excelente arrecadador, pô. Não tem como, nenhum governo vai abrir mão disso. Então, nós vamos ter que conviver com os nossos... Eu acho que no Rio é 42% quando faz o cálculo por dentro. 42% na conta de luz, quer dizer, só imposto 42%, só ICMS, 42%. Então, o setor é um ótimo arrecadador, não vamos nos livrar disso. Quanto aos encargos, que representa aí 10% a 12% da conta também, que é significativo, eu acho que é um equívoco da ANEEL em que ela está procurando aumentar a base de pagadores, quando devia combater o encargo. Porque dentro do encargo tem várias políticas públicas que nós não temos nada a ver com isso. Tem políticas públicas ali dentro que nós estamos pagando na conta de luz. E isso é perverso porque atrapalha a competitividade da indústria brasileira. Então, esses dois aspectos são interessantes. Outra coisa, o negócio do gás, né? Então, o Paulo Guedes prometeu algo que eu acho difícil dele cumprir, né? Que é a redução de 40% aí do valor do gás, energia barata. Tanto é que
eu desconfio que ele refez as contas e não está mais falando nisso, né? Ele não está mais falando, o discurso dele já mudou, não é mais desse desconto do gás. Mas realmente... O primeiro ano teria déficit zero, quer dizer, às vezes fala-se um pouco além do que é possível, né? Mas de qualquer maneira, a produção do pré-sal já suplantou hoje a do pós-sal. Então, realmente é uma realidade o gás do pré-sal e a gente pode, por um excesso de oferta, a gente pode esperar realmente um barateamento desse insumo energético importante. E, Marcelo, eu queria dizer o seguinte, quando eu me referi da dificuldade do mercado de água, inicialmente nós não temos fiscalização. Tem dados que mostram que a estimativa de retiradas ilegais de água é quase 2 vezes maior do que a retirada oficial com outorga. Como é que você vai implantar um mercado antes de melhorar essa governança e ter uma fiscalização efetiva? Não existe isso, né? Quer dizer, no fim, o cara está roubando água para vender e mais da metade do que é oficial. Então, antes de sanar esse problema de governança, eu acho que a gente devia começar a discutir, que é interessante, mas não vai dar certo a implantação do mercado de água nessas condições agora. Temos que melhorar muito ainda. Rafael, deixa eu só engatar mais uma. Tem uma pessoa que pergunta assim, desde a Lei 9.984, temos a cobrança pelo uso da água associada à compensação financeira do setor elétrico. Se você levou isso em consideração na modelagem, na precificação. Esse é um fator importante, quer dizer, quando você está falando do setor elétrico, existe, de fato, esse componente importante, né, são os royalties da água, né, o CEFUR, que são uma compensação aos municípios pelos reservatórios que foram lá implantados, né. E é importante, e claro que faz parte da consideração do setor. Isso quando nós é um dos encargos, né, que entram na conta. Isso faz parte. Na parte só queria complementar o que o Menel falou aqui, que eu acho que é fundamental. Para você chegar a um nível de mercado, você tem que saber quanto comprou, ou quanto vendeu, quem comprou, quem vendeu. O que precisa de medição, né? E o Menel falou exatamente isso. Quer dizer, hoje você, em muitos casos, sequer sabe quanto está sendo retirado e de que forma. Porque não é só a retirada com captação no rio. Às vezes você tem captação, né? Você tem poços, né? Poços que estão retirando água de aquíferos que iriam para o rio. Então, é uma água que iria para o rio que não está indo mais. E isso daí é até menos visível. Você tem que entrar na propriedade, olhar onde é que está o poço e tal. Então, a gestão de recursos hídricos, o controle, a fiscalização, isso é um processo permanente. Não existe... E é importante, é pré-condição para você conseguir ter um sistema de mercados em que você vai ter que ter medição individual e tal. Onde funciona muito bem essa questão de medição, eu estive lá em Petrolina, no distrito de irrigação Nilo Coelho, realmente lá você tem os lotes, tem reloginho de água, o sujeito paga. Mas é um modelo que já temos assim, precedentes de coisas que funcionam, replicar esse modelo, até uma área da economia muito bem sucedida, né, de exportação de frutas, tal, um Brasil que deu certo, muito certo, replicar esse tipo de gestão num espaço muito maior. É um enorme desafio, né? Não é? E aí você pode pensar em mercado da água. Eu acho que tem muito trabalho para ser feito na frente. Mas não invalida, eu acho que a gente pensar dessa forma, né, da alocação da água, e já começar a ter essa visão do que pode ser uma evolução do nosso sistema atual. E o maior problema ainda, Rafael, é que a retirada ilegal é a mais ineficiente, porque você viu uma retirada com outorga eficiente. Agora, o cara que bota uma bomba à noite e tira e bota numa cisterna dele, esse é o mais ineficiente e não paga. Se você não está pagando, você pode se dar o luxo de ser ineficiente, né? Isso gato de energia é a mesma coisa, né? Ar-condicionado ligado, porque não estou pagando. Nós estamos terminando só para dar continuidade para a próxima mesa, Solange. Eu só quero comentar que, na verdade, às vezes o consumidor paga mais do que 2 vezes, né?
Ele paga pela ineficiência, que é a que o Menel falou, a retirada não sabida e clandestina. Ele paga pelo custo, porque a energia fica mais cara, e ele paga pelo subsídio também que está embutido. Ontem, a CCE ela é gestora de recursos públicos da conta CDE, que são mais de 20 bilhões anos repassados para as tarifas, enfim, de modo geral, e até para autoprodutores também, né? Que é na linha do que o Menel falou. E havia um pleito, justamente, aliás, uma iniciativa do TCU, para que parte dos valores subsidiados para outras atividades, que não para a energia elétrica, mas que a energia elétrica paga, fossem retirados justamente da conta. E ontem teve uma decisão do próprio TCU que questionou e que levantou a questão do setor elétrico pagar o que o setor elétrico tem que pagar e não pagar pelas outras atividades, mas eles próprios mantiveram a decisão de que tem que pagar. Então, os mais de 20 bilhões de reais ano que a gente pensou que fosse retirado, foi mantido parte dos valores. Então, é mais do que uma vez pagamento, para mim, 3 vezes, pelo menos. Né? Solange, só um instantinho, o autoprodutor não tem subsídio, não. Ele só tem uma compensação. Ele não tem motivação como qualquer outro gerador para pagar. É diferente do subsídio. Deixa eu pedir para vocês fazerem as considerações finais para a gente poder passar para a próxima mesa. Mário. Não, eu vou ser rápido agora, já que eu atrapalhei tanto. Eu só quero parabenizar mais uma vez o Instituto por colocar o tema em discussão. Isso eu acho que é a coisa mais importante. E como o Rafael colocou, em base técnica, né? Vamos discutir tecnicamente. Tá? Rafael, você quer falar mais um? Também parabenizar, a discussão é muito importante e, na verdade, é uma visão de futuro multifuncional e multivisão, justamente para a gente construir melhor. Né? Parabéns. Só para concluir, queria agradecer ao Escolhas pela oportunidade. Eu acho que nosso trabalho sempre busca um viés técnico e, sempre que possível, trazendo aprimoramentos ou sugestões de aprimoramentos. Eu acho que é uma oportunidade, por isso eu agradeço Escolhas também. E mostrar que alguns assuntos são complexos. Né? O exemplo de Belo Monte, para mim, é claro. Né? Você tem uma preocupação legítima, por um lado, mas ela traz implicações do outro. E você tem que olhar quais são os interesses como um todo e precisa quantificar. Então, aqui estou com DNA de quantificação dos fatores para poder ter uma opinião embasada e você poder trazer para a mesa, olha, isso vai ter esse impacto. É isso que a gente quer? Isso é muito importante. Obrigado. Bom, eu queria agradecer vocês, em nome do Escolhas. Acho que a gente passa para a próxima mesa agora, né? Queria aproveitar, então, convidar Dilma Pena, ex-presidente da Sabesp e ex-diretora da ANA. Bom. Opa!